Graça e paz, amados. Nós vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós adoramos ao Senhor na beleza de Tua santidade. Te rendemos graças e louvores, porque só Tu és Deus. O Senhor nos criou à Tua imagem, conforme a Tua semelhança, e nos salvou mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, obrigado porque nesta manhã o Senhor nos despertou com fôlego de vida. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Perdoa os nossos pecados. Que o sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifique de toda iniquidade nesta hora. Estamos reunidos para meditarmos um pouco mais na Tua palavra, meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para compreendermos toda a revelação do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos estudando dentro do Evangelho de Mateus, estamos fazendo um estudo expositivo do capítulo número 10. Na primeira parte nós vimos o Senhor Jesus chamando os seus discípulos, mostrando que a liderança ela é escolhida por Deus. Na segunda parte nós vimos o Senhor os enviando de dois em dois, para nos mostrar que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Na parte 3, nós vimos o Senhor Jesus ordenando que eles ensinassem a palavra de Deus, porque é isso que um líder faz, ele ensina a Bíblia Sagrada, então somente a Bíblia, a palavra de Deus. E no quarto e último encontro que tivemos, vimos o Senhor Jesus nos mostrando que ele iria operar sinais, prodígios, maravilhas, milagres, através da sua igreja, em especial através da sua liderança. Vimos as implicações disso, que os milagres são para os nossos dias. Dentro dessa doutrina há duas correntes: os cessacionistas, que creem que os milagres eram apenas na era apostólica. Vimos que esse pensamento não encontra base bíblica. E a segunda corrente é que nós cremos, é os continuistas, onde cremos que os milagres são para os dias de hoje. Esse é o nosso quinto encontro, onde nós vamos meditar no capítulo 10 de Mateus. Hoje do versículo 8, a parte B, até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o obreiro do seu alimento. Então, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, escolhe entre aquela multidão os 12, ele faz as promessas que iria operar sinais através daqueles homens, só que ele abre um parênteses muito importante. E ele diz: de graça recebestes, de graça dai. Vocês vão sair, não vão levar ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje, nem duas túnicas, nem duas sandálias, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus estava mostrando algo importantíssimo que tem sido esquecido por muitos líderes da nossa geração. Com essas palavras, ele estava dizendo que os líderes, eles não seriam profissionais. Eles iriam fazer a obra de Deus não pensando em um retorno financeiro. Eles iriam estar trabalhando para Deus, mas não com aquela expectativa de receber um salário no final do mês. Ele estava dizendo: de graça vocês estão recebendo, porque o chamado, o dom, ele é algo gratuito, ele vem da parte de Deus, é um presente. Nós não temos que labutar para ser líder. É após sermos escolhidos como líder que vamos trabalhar para Deus. Mas o chamado é divino. O chamado vem da parte do Senhor do alto, é algo
gratuito. E algo que eu recebi de graça, eu não posso cobrar. Um dom que eu recebi gratuitamente, eu não posso cobrar para exercê-lo. Infelizmente, tem pessoas que esqueceram desse princípio e acham que o ministério é uma profissão. Profissão são talentos naturais que nós exercemos e, por exercê-lo, nós vamos cobrar. Então, você tem um talento natural, muitas vezes, de trabalhar com madeiras, você é marceneiro, aí seu vizinho chega para você e lhe pede para fazer uma mesa. Você tem habilidade para fazer e você faz uma mesa. Só que você vai cobrar por isso. Você é profissional da área. Também você tem um talento, um dom, se especializou e consegue trabalhar na parte elétrica de casas. Alguém vem, liga para você e pede para você fazer a parte elétrica de uma casa que ele está construindo. Você vai lá, vai fazer a parte elétrica e vai cobrar pelo seu trabalho. Talvez você tenha habilidade, o dom de lecionar matérias seculares, as pessoas te contratam para dar aula. Enfim, são N profissões que a gente pode exercer. Por essas profissões, vamos cobrar, com certeza. Mas, vindo para o mundo da igreja, para o mundo de Deus, para as verdades espirituais, um dom que eu recebi gratuitamente, eu não posso cobrar por ele. Se Deus me chamou para ser pastor, eu vou pastorear com esmero, com dedicação, com amor pelas almas, mas eu não posso cobrar para pastorear na igreja do Senhor, porque esse dom foi algo gratuito que eu recebi da parte de Deus. Se Deus me deu o talento para ensinar a sua palavra, para lecionar o seu evangelho, eu vou fazer isso de forma gratuita, eu não posso cobrar para exercer esse ministério. Se alguém vir me convidar para dar uma palestra, um estudo bíblico, um seminário, eu vou, faço a obra do Senhor sem cobrar por isso. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Se Deus te deu o talento, meu irmão, minha irmã, de louvá-lo com uma voz ungida, isso é de graça que você recebeu, de graça você vai dar. Você não pode cobrar para ir ministrar louvor, você não pode cobrar para ir cantar em adoração ao nosso Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Vocês vão sair daqui, vão ensinar a minha palavra. Quando vocês ensinarem a minha palavra, eu vou operar sinais através de vocês que vão confirmar essa palavra. Cegos vão enxergar, mudos vão falar, leprosos serão curados. E as pessoas, ao receber essas boas novas e ao ver esses milagres, elas vão se alegrar. Muitos vão querer até pagar por uma cura. Muitos vão querer pagar para que vocês abram a vista dos cegos. Muitos vão querer pagar para vocês curar a lepra do seu corpo. Mas vocês estão recebendo esse dom de graça. De graça vocês vão dar. Vocês não são profissionais, era o que Jesus dizia. Não existe profissionais de altar. Não existe profissionais de púlpito. Somos adoradores de Deus. Somos adoradores do Senhor. E somos ministros do seu Evangelho. Então, com isso, Cristo proibiu seus discípulos de cobrarem por fazerem a obra de Deus. Não podemos cobrar. Se alguém me liga, já tem mais de 20 anos que prego o Evangelho. Se alguém me liga e me convida para pregar, seja em um culto no meio de semana, seja em uma campanha, seja em um aniversário de grupos, de departamentos, eu vou ir atender dentro das minhas possibilidades de tempo, mas nunca irei impor nenhum valor. Aí eu vou se você me dá R$1.000, eu vou se você me dá R$5.000. Não posso, não sou profissional. Quando eu estipulo um valor, eu estou cobrando. E o Senhor Jesus proibiu tal coisa. De graça recebestes, de graça dai. Bem, existem algumas orientações sobre esse assunto que o apóstolo Paulo deixou ao jovem Timóteo. Ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba e nada sabe. O apóstolo prossegue dizendo: são homens corruptos de entendimento
e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho com a piedade, com o contentamento. O que Paulo dizia a Timóteo aqui, essa mesma verdade, que muitas pessoas não iriam conformar com a doutrina de Cristo, não iriam se conformar com o ensinamento do Senhor. E quem não se adequa, não se conforma com os princípios bíblicos, é uma pessoa soberba, nada sabe. E o apóstolo Paulo diz que alguns homens corruptos de entendimento e privados da verdade, eles cuidariam ganhar algo com a piedade. Piedade aqui é sinônimo de evangelho. Então, quando alguém prega o evangelho achando que vai ganhar retorno financeiro com isso, essa pessoa é corrupta e é privada da verdade. Paulo diz que aparta-te dos tais. Nós temos que nos afastar dessas pessoas, desses pseudo-obreiros, desses verdadeiros mercenários que querem cobrar para fazer a obra de Deus. Paulo no final diz, mas grande é o ganho com a piedade. E qual é o ganho? O contentamento. Esse é o fruto dos nossos trabalhos. Não é retorno financeiro, mas é o contentamento de ver as pessoas edificadas pela palavra, de ver as pessoas sendo abençoadas pelo Evangelho de Cristo, de ver as pessoas se encontrando com Deus através de nossas vidas e de nossos ministérios. Esse é o ganho que o obreiro tem por fazer a obra de Deus, é o contentamento. Agora, se você não está contente com os resultados espirituais, você espera retorno financeiro, Paulo te chama de soberbo, diz que você nada sabe, que é uma pessoa corrupta e privada da verdade. Se você está assim, ainda há tempo, arrependa-te, volte à essência do Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 6. E ele prossegue dizendo, o apóstolo Paulo, porque algumas pessoas iriam se desviar do Evangelho? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. O que faz a pessoa não acatar a doutrina bíblica de receber de graça e dar de graça? O que faz uma pessoa não se contentar com os resultados espirituais? É o amor ao dinheiro. É a pessoa que ama o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Paulo faz um discurso duro contra esse ensinamento errado, errôneo, de querer cobrar para fazer algo para o Senhor. Ele diz que quando fazemos isso, é desviar da fé. Se você conhece alguma pessoa que cobra para louvar, para pregar, para fazer algo para o Senhor, essa pessoa já se desviou da fé, porque a verdadeira fé é de graça recebeste, de graça dai. E o apóstolo ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus foge disso. Ele foge desses laços do inimigo. Muitas vezes o diabo vai lançar seta em nossas mentes, em nossos corações, para que nós venhamos tentar cobrar para fazer algo, impor valor. Temos que fugir dessas coisas. Temos que correr desses laços do inimigo. Mateus 6, 24, o Senhor Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus pagão, simbolizava dinheiro, riquezas. Então o Senhor Jesus diz, não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Ou você se dedica a um desprezando o outro, ou você ama um e despreza o outro. Os dois senhores não tem como. E se somos chamados por Deus, temos que nos dedicar a Deus e não a Mamon.
Se o meu olhar, se o meu coração está voltado para dinheiro, para ofertas, para bens materiais, se o meu coração está voltado para isso, estou me dedicando a Mamon e não a Deus. As riquezas se tornaram senhores de minha vida. Então nós temos que fugir dessas coisas. Temos que abandonar essas práticas e voltar à essência do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus, no final do no versículo 10 de Mateus, ele diz algo interessante sobre o salário do trabalhador. Porque digno é o obreiro ou o operário do seu alimento. O que Jesus dizia? Ele estava mandando os seus discípulos para todo Israel, para todas as cidades. Eles não iriam cobrar. Eles não iriam levar dinheiro com eles mesmos. Mas como que eles iriam comer? Como que eles iriam beber? Como que eles iriam vestir roupas? Ter suas necessidades básicas supridas, satisfeitas? Jesus então diz, não se preocupe, acalme o coração, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas pregador, então presbítero, eu não posso cobrar se Jesus diz que o operário é digno do seu alimento? Ele prossegue dizendo, em Lucas 10, 7, essa mesma passagem, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. O salário que o Senhor Jesus fala, o alimento que ele diz que os seus obreiros são dignos, é aquele que eles iriam receber voluntariamente das pessoas. Eram aquelas ofertas voluntárias que as pessoas iriam levar para eles. Eles não iriam estipular valor. Jesus disse, vocês vão sair daqui e vão para todas as cidades de Israel. Vão bater de porta em porta. Muitas casas não vão receber vocês, mas outras irão. Essas casas que receberem vocês, vocês vão entrar nela, lá vão comer, vão beber, mas do que eles tiverem. Os discípulos não iriam estipular o cardápio. Os discípulos não iriam estipular o tipo de comida que eles iriam comer. Mas o que a casa tivesse para oferecer, isso eles iriam receber. Esse seria o salário de cada um deles. Eles não iriam estipular valor. Uma pessoa profissional, não. O profissional, ele estipula valor. Também você é um profissional, um artesão. Você, minha irmã, você costura. E você vai estipular um valor para a sua costura. Você tem que fazer isso. Você mexe na área de cosméticos ou em salão de beleza. Você vai estipular o valor do seu trabalho. E tem que fazer isso. Mas na obra de Deus, não. Eu não posso estipular valor. Eu vou pregar por X. Eu vou cantar por Y. Eu vou dar o estudo por tanto. Não. Eu vou entrar na casa e do que eles me derem, isso eu vou comer. Do que eles me oferecerem, isso eu vou receber. Esse é o salário que o obreiro do Senhor é digno. Os discípulos não escolhiam o que comer, nem o que beber, mas o seu salário era o que lhes ofereciam. É isso que nós temos que entender. Sabemos que não é isso que tem acontecido no mundo cristão, no mundo evangélico, mas é isso que a palavra de Deus nos orienta. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Há um exemplo clássico sobre isso. Jesus um dia estava na casa de um fariseu. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 36, 44 e 46 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Jesus, ele entrou na casa de um fariseu, passou muito tempo ali. No final daquela reunião, no final daquela visita, uma mulher entra naquela casa, chora aos pés do Senhor Jesus
enxuga os seus pés com os seus cabelos, e ali o Senhor Jesus ministra sobre a vida dela, ela sai dali salva em Cristo Jesus. Mas contextualizando essa passagem para o que nós estamos falando, Jesus entrou na casa desse fariseu e ele não ofereceu água para Cristo. E Jesus não lhe pediu. Jesus não disse: você tem que me dar água. Eu sou o autor da vida. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o Messias. Não. Jesus se calou. Era costume, muitas vezes em Israel, quando se recebia uma visita, de ungir a cabeça dela com óleo. E esse fariseu não fez isso com Jesus. E Jesus também não cobrou isso dele. Não cobrou essa atitude da parte do fariseu. Porque ele entrou numa casa, ele iria comer, beber do que lhe oferecesse. Esse é o salário que o obreiro é digno. E o Senhor Jesus aqui nos deu o exemplo. Ele não cobrou nada. Ele não chegou naquela casa e disse: eu vou trazer a palavra de Deus, mas você tem que me dar água fresca, você tem que ungir minha cabeça, você tem que me dar isso ou aquilo. Em nenhum momento. Ele veio e fez o que o Pai estava lhe mandando fazer, que é anunciar a palavra, que é pregar o Evangelho. Se alguém oferecesse, se o fariseu oferecesse ele água, ele iria beber. Se o fariseu ungisse sua cabeça, ele iria aceitar, porque isso era o salário do qual o obreiro é digno. Mas se não oferecesse, ele não poderia cobrar. Então, se você sai para fazer uma cruzada, para pregar a palavra em alguma igreja, se eles te oferecerem uma oferta, amém. Mas se não, amém, meu irmão. Você não está ali para cobrar, para fazer a obra de Deus. Deus cuida de você. Em contrapartida, há um exemplo contrário ao que o Senhor Jesus fez. Ele falando sobre os escribas e fariseus na casa das viúvas. Lucas 20, versículo 46 e 47, Jesus disse assim: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Os escribas tinham um comportamento que era contrário à palavra de Deus. Dentre esses comportamentos que Deus não aprovava, é que muitas vezes eles iam para a casa de viúvas e faziam largas orações, oravam muito tempo na casa daquelas viúvas. Mas então é proibido orar? Não devemos orar uns pelos outros? Não é isso, devemos. Mas aqui o Senhor Jesus disse que eles faziam isso por pretexto. O principal objetivo deles era ir lá e devorar a casa das viúvas. Eles iam orar, mas o objetivo não era a oração. Eles iriam cobrar. E cobravam para orar. Devoravam a casa das viúvas. Pegavam tudo que tinha lá dentro. Eles usurpavam. Eles destruíam a vida financeira das viúvas. Era isso que os escribas faziam. Eles iam com pretexto de orar, mas o objetivo era retorno financeiro. O objetivo deles era cobrar. Eles agiam como profissionais. E um líder não é profissional. Um líder é chamado por Deus. O homem não consegue ver o que passa no seu coração, líder. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. Se você está indo pregar por contentamento ou é apenas um pretexto. Se você estiver indo para querer devorar a casa das viúvas, Deus conhece o seu coração. E o Senhor Jesus diz que esses receberão maior condenação. A ira de Deus vai cair de forma ainda mais pesada sobre a vida dessas pessoas que cobram para fazer a obra de Deus. Não use a obra do Senhor como pretexto para devorar a casa das viúvas, para devorar a igreja de Cristo, para se enriquecer. Não faça isso, meu irmão, mas faça a obra de Deus da forma correta. De graça recebestes, de graça dai. O apóstolo Pedro, ele fala sobre os falsos mestres na sua segunda carta, capítulo 2, no versículo 1 ao 3. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos
doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que o apóstolo diz aqui? Que no Antigo Testamento houve falsos profetas no meio de Israel. E na igreja, infelizmente, não seria diferente. Haveria falsos mestres. E esses falsos mestres, eles iriam fazer o quê? Trazer heresias. Heresias de perdição. E quais seriam essas heresias? Negar o Senhor que os resgatou e, por avareza, fazer negócios com a palavra. Evangelho não pode ser negociado. Não podemos fazer negócio com o Evangelho. Não podemos fazer negócio com a igreja. Quem faz isso, o apóstolo diz que ele é um falso mestre, que ele é um herege, porque ele está ensinando uma heresia. E o apóstolo ele diz que a sentença não tardará, e a perdição deles não dormita, vai chegar, porque Deus não suporta tal coisa. Ele não suporta que as pessoas venham deturpar a sua palavra, e principalmente que venham cobrar para fazer uso do Evangelho. O apóstolo compara fazer por avareza negócio com a obra de Deus, ele compara com heresia de perdição. Isso é algo seríssimo, não é uma simples falha, é uma heresia de perdição. Pessoas se perdem por causa disso, elas desviam da fé, e muitos deixam de vir por causa desse mau comportamento. Ele compara isso como negar ao Senhor. Quando eu cobro, é o mesmo que está negando a Cristo. E ele diz que tal pessoa é um falso mestre, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então a Bíblia ela leva muito a sério essa doutrina. Hoje as pessoas brincam. Hoje as pessoas acham que é algo simples, mas não é. Devemos fazer a obra de Deus da forma correta. Há um exemplo no Antigo Testamento de Geazi e Naamã. Naamã foi aquele sírio que veio para Israel para ser curado, e foi curado através da vida do profeta Eliseu. Geazi, ele era o moço de Eliseu. Quando ele viu Eliseu despedindo Naamã sem ter aceitado a oferta, Eliseu não cobrou nada de Naamã. Naamã que ofereceu ele algo, mas mesmo assim Eliseu não aceitou. Olha o que Geazi fez. Então, 2 Reis 5:20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Geazi ficou indignado. Não, Eliseu tinha que ter cobrado algo desse sírio. O cara veio lá da Síria. Ele era líder do exército da Síria, homem de confiança do rei. E o Eliseu não vai cobrar nada, curou ele da lepra, ele ia morrer de lepra, morrer sofrendo. Eliseu tinha que ter cobrado algo, não cobrou. Eliseu, está errado. Eu vou correr atrás dele e vou receber alguma coisa. Vou querer que ele me pague por termos feito a obra de Deus. Isso é pensamento de Geazi. Isso não é pensamento de Eliseu, do profeta, do homem de Deus. O final disso, a sentença, Eliseu disse a Geazi: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E Geazi, ele encerra a sua história. Ele era o moço de Eliseu, tudo indicava que ele iria ser o sucessor de Eliseu, mas perdeu seu ministério, não exerceu seu ministério. Por quê? Quis cobrar por fazer a obra de Deus. Ele achou que iria enganar o Senhor, e foi, cobrou de Naamã
Naamã pagou, deu ele o dinheiro, mas a lepra que estava em Naamã se apegou a ele e a sua descendência. Saiu dele leproso. A sentença de Deus veio imediatamente sobre a vida dele, porque não levou a sério o ministério, não levou a sério a chamada, não levou a sério como fazer a obra do Senhor. Em contrapartida, na igreja, graças a Deus, não tem só Geazi. Existem homens e mulheres de Deus. Temos exemplo dos apóstolos e Simão Mago. Em Atos 8, 18 e 19, diz: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ora, esse Simão, ele era um mago, já tinha enganado Samaria por vários anos, e ele cobrava para fazer magia, enganando as pessoas que era o poder de Deus. Só que agora ele recebe o Evangelho, crê em Cristo, é batizado nas águas. Quando ele vê os apóstolos chegando em Samaria, impondo as mãos sobre os crentes, e eles recebendo o Espírito Santo, ele também queria aquele dom para si. E ele então ofereceu dinheiro para os apóstolos. Ele quis pagar para que os apóstolos concedessem a ele aquele dom. Ora, se Pedro e João fossem Geazi, mercenários, eles iriam pegar aquele dinheiro. Eles iriam cobrar para fazer a obra do Senhor. Só a resposta de Pedro foi: Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A atitude de Simão foi errada em querer comprar. Mas se Pedro cede, ele também iria cometer um outro erro, que estaria cobrando por fazer a obra de Deus. Nós não podemos estipular preço, não podemos estipular valores para fazermos a obra de Deus. Pedro deixou claro, ele disse que a Simão que ele estava em laço de iniquidade. Todas as vezes que a pessoa se envolve na obra de Deus por causa de dinheiro, ele está em laço de iniquidade. O profeta Balaão e o rei Balaque. O rei Balaque, ele viu Israel chegando às suas terras e ele ficou com medo, sabia que não poderia vencê-los em um embate, em uma guerra. Então ele quis contratar um profeta, que era o profeta Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo. Diz o texto de Números 22, versículos 16 e 17: Os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me dissestes. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão enviou príncipes, os seus principais príncipes a Balaque enviou seus principais príncipes a Balaão para que ele viesse e amaldiçoasse o povo. E ele fez uma promessa: grandemente te honrarei. Ele era rei, ele iria dar dinheiro, ouro, prata a Balaão para que ele fizesse tal coisa. Balaão, a princípio, na primeira oferta, ele disse não. Na segunda vez que eles foram lá, Deus disse a ele: você vai. E ele foi. Só que quando ele foi, ele não foi por obediência a Deus. Ele foi por causa da promessa de Balaão, de Balaque, que iria honrá-lo grandemente. Ele foi por causa do dinheiro, não porque Deus tinha mandado ele ir. Mas como é que chegamos a essa conclusão? A própria Bíblia diz, 2 Pedro 2,15, Pedro ensinando sobre os falsos profetas, ele diz: e falsos mestres, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, quando Balaão foi, ele não foi por obediência, mas porque ele amou o prêmio da injustiça, que foi a promessa que Balaque tinha feito, de honrá-lo
grandemente. Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus por causa do dinheiro, se o nosso coração está no retorno financeiro, nós estamos errando como errou Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Deus conhece a intenção dos nossos corações. Então, nosso coração tem que estar a fazer a obra de Deus por contentamento. De graça recebestes, de graça dai. Os apóstolos em Listra. Ali estavam os apóstolos Paulo e Barnabé. E diz assim: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Quando Paulo e Barnabé, os apóstolos, chegam ali e Deus usa-os para operar milagres, as pessoas disseram: os deuses desceram até nós e queriam sacrificar a eles. Se esses dois apóstolos fossem mercenários, era o momento oportuno de extorquir dinheiro da multidão. Eles poderiam usar esse momento e cobrar para fazer a obra de Deus ali. E iriam estipular valores. Quando as pessoas estivessem sacrificando ali a eles, iriam estipular: tragam ouro, tragam prata, se fossem mercenários. Mas eram dois homens de Deus que entendiam o Evangelho de Cristo. O que eles disseram? Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Em nenhum momento eles desviaram da fé. Eles estavam ali e disseram: não somos deuses, não queremos nada de vocês, o que estamos aqui é somente anunciando o Evangelho de Cristo, que vocês se convertam dessas vaidades, dessas idolatrias ao Deus vivo. Esse é o comportamento de um líder de Deus. Esse é o comportamento de uma pessoa escolhida pelo Senhor. Ele tão somente se prende aos limites do seu ministério, de fazer a obra de Deus, de anunciar que as pessoas têm que se converter das vãs vaidades ao Deus vivo. Viver do Evangelho. A Bíblia ensina isso. Não podemos confundir. O próprio Cristo disse: digno é o trabalhador do seu alimento. Mas o que é viver do Evangelho? As pessoas confundem isso. Eu vivo do Evangelho, pregador. Eu não trabalho, deixei meu trabalho secular, então eu tenho que cobrar as minhas agendas. Eu tenho umas agendas para o ano inteiro, eu vou cobrar porque eu vivo do Evangelho. A Bíblia diz que nós podemos e devemos viver do Evangelho. Sim, mas não dessa forma que as pessoas entendem. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. A Bíblia nos mostra que os líderes devem viver do Evangelho. Da mesma forma que no Antigo Testamento, os sacerdotes viviam por causa do templo. Aquele que administrava o sagrado, que administrava no templo, participava dali das ofertas que eram alçadas ao templo. Da mesma forma, os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho. Ora, viver do Evangelho não é cobrar para pregar o Evangelho. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele não cobrava para ministrar. Ele não estipulava ao povo: vocês têm que trazer tal carne para mim, para depois eu oferecer a sua oferta. Não. A oferta que as pessoas traziam, ele iria tirar a sua parte. Ele não estipulava. Ele vivia do que as pessoas ofertavam a eles. Uns poucos sacerdotes que tentaram cobrar foram os filhos de Eli, que eles queriam escolher o tipo de carne que as pessoas iriam trazer para eles. Se você quer cobrar para fazer a obra de Deus, você está como os filhos de Eli.
E a sentença de Deus veio sobre eles, porque eram pessoas que não entenderam como fazer a obra de Deus. Viver do Evangelho não é cobrar, é receber aquilo que as pessoas lhe oferecerem. E o que as pessoas, quando falam, eu fiz a minha agenda, é porque elas estipulam valor. Eu vou para a sua igreja, você vai me dar tanto de oferta, eu vou ficar em tal hotel, você tem que me buscar de tal carro. Isso não é viver do Evangelho, isso é cobrar para fazer o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Não é isso que a Bíblia nos ensinou. Cristo tinha uma profissão. Marcos 6:3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Ele tinha uma profissão, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Quando ele trabalhava como carpinteiro, ele cobrava para isso, porque isso era a sua profissão. Mas quando ele saiu para anunciar o seu evangelho, diz o texto de Joana, Lucas 8:3, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras o serviam com seus bens. Havia mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Ele não cobrava dessas mulheres. Elas voluntariamente ofertavam na vida dele. Ele deixou de trabalhar como carpinteiro, deixou a sua profissão e vivia do que essas mulheres ofereciam a ele. Ele não estipulava o valor. Ele era profissional na carpintaria. Ele não era profissional do altar. Isso é viver do Evangelho. É receber o que as pessoas voluntariamente te dão. Ah, mas eu larguei a minha profissão. Jesus também largou a sua profissão. Mas, no entanto, não cobrou para fazer a obra de Deus. Ele recebia o que as pessoas voluntariamente davam a ele. Os discípulos também tinham profissões. Exemplo, Pedro, André, João e Tiago, em Mateus 4:18-21, diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então esses 4 discípulos, Pedro, André, João e Tiago, eles tinham uma profissão, eram pescadores. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então esses discípulos eram profissionais, eles tinham uma profissão, eram pescadores, eles cobravam por esse trabalho. Eles saíam de casa, passavam a noite ou o dia inteiro no mar, pegavam os peixes e vendiam, porque eram profissionais da área, cobravam para isso. Mateus era cobrador de imposto. Mateus 9:9 diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentar na recebedoria ou coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus também tinha uma profissão, era cobrador de imposto. Ele trabalhava para o Império Romano, era como se fosse hoje um funcionário público. Paulo, ele fabricava tendas. Atos 18, versículo 2 e 3. E achando um certo judeu por nome Áquila, e Priscila sua mulher, ajuntou-se com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo também ele tinha um profissional, ele fazia tendas. Quando alguém vinha e dizia: Paulo, faz uma tenda para mim, fazia essa encomenda, ele fazia, e cobrava por essa tenda, porque essa era a sua profissão. No entanto, todos esses discípulos deixaram o seu trabalho para fazer a obra de Deus, para viver do Evangelho. No entanto, não cobravam. Eles recebiam o que as pessoas voluntariamente davam a eles. Isso é viver do Evangelho. Não é que as pessoas hoje fazem: eu tenho minha agenda e vou cobrar. Mas não é isso que Deus manda. Não é isso que a Bíblia nos orienta. Todos deixaram de trabalhar para poderem fazer a obra de Deus em tempo integral. Todos os apóstolos. 1 Coríntios 9, versículos 6 e 7 diz, Paulo dizendo, ele defendendo o seu apostolado: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se
alimenta do leite do gado. Então Paulo aqui mostra que todos os discípulos tinham deixado de trabalhar para ficar por conta da obra de Deus. E a igreja voluntariamente dava oferta a eles. Eles não cobravam, viviam do Evangelho. Você pode deixar o seu trabalho secular para viver do Evangelho. O que você não pode é cobrar para isso. É viver com as ofertas que as pessoas voluntariamente te darão. Existem então algumas condições para se viver do Evangelho. E quais são essas condições? Viver do Evangelho apenas em condições financeiras favoráveis. O que vem a ser isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Então Paulo, em nenhum momento, ele cobrava das pessoas para fazer a obra de Deus. Mas quando a igreja tinha condição de voluntariamente dar a ele algum tipo de oferta, ele recebia, sem estipular valor. Mas quando a igreja não tinha condição de dar oferta a ele, ele não deixava de fazer a obra de Deus, ele voltava a trabalhar. É o que ele diz: vós mesmos sabeis que para o que me é necessário, essas mãos me serviram. Ele trabalhava. Então ele só vivia do Evangelho, no sentido de ficar em tempo integral, quando havia condições financeiras favoráveis por parte da igreja. Porque ele, Paulo, não estipulava valor. Ele não estipulava: eu vou fazer portanto, eu vou visitar portanto, eu vou escrever a carta portanto. Não. Quando a igreja não tinha condição, ele voltava a trabalhar e continuava assim fazer a obra de Deus. Uma outra condição de se viver do Evangelho é sempre ter em mente que não podemos ser pesado para a igreja. 2 Tessalonicenses 3,8, ele dizendo, Paulo novamente: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. A igreja de Tessalônica não tinha condição de sustentá-lo, o apóstolo Paulo, financeiramente, para estar ali. No entanto, isso não foi impedimento. Ele não deixou de estar ali fazendo a obra de Deus. Ele trabalhou dia e noite, porque ele não queria ser pesado para ninguém. Porque se ele estipulasse: eu vou ficar aqui, mas vocês têm que me sustentar, ele ia ser pesado para aquela comunidade, porque era uma comunidade que não tinha recurso financeiro. Então nós não podemos pôr impedimento na obra de Deus, não podemos ser pesado para ninguém. Quantas igrejas pequenas que estão começando, ou que as pessoas têm condições financeiras baixas e convidam um pregador, um cantor renomado, e por questões financeiras essa pessoa não vem, só vem se a igreja pagar tal valor. São pessoas que querem que se tornam pesadas demais para a igreja. E o nosso ministério não pode ser um peso para a igreja, ele tem que ser uma bênção em nome de Jesus. E viver do Evangelho é não pôr impedimento no Evangelho. 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz: mas nós não usamos desse direito, de receber para fazer voluntariamente as ofertas. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ora, quando eu cobro, isso pode se tornar um impedimento. Muitas vezes você sai da sua casa, vai no comércio, deseja comprar algo. E quando você chega lá, o objeto de desejo está com preço alto. Você não tem dinheiro para comprá-lo naquele momento. Então você deixa de comprar. Isso se torna um impedimento para a aquisição daquele bem. É um impedimento para a aquisição desse objeto de desejo. E quando eu cobro para fazer a obra de Deus, isso se torna um impedimento. Porque muitas vezes a igreja queria ouvir o Evangelho sendo pregado por mim. Só que eu imponho um valor e ela não tem o dinheiro, ela não me chama. E eu não vou lá. Então eu estou pondo um impedimento para fazer a obra de Deus. Nós não podemos pôr impedimento algum no Evangelho. De graça recebestes, de graça dai.
Isso acontece porque as pessoas esquecem que Deus sustenta e cuida dos seus escolhidos. Jesus, no final do seu ministério, em Lucas 22:35, ele chama os discípulos e diz: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Então, quando Jesus, lá em Mateus 10, manda eles irem sem levar nada, porque digno é o trabalhador do seu alimento, eles saíram e foram. E quando voltaram, Jesus perguntou: faltou alguma coisa? Nada. Porque sempre havia uma casa para recebê-los. Poderia ser simples, mas eles sempre eram recebidos por alguém que ia dar eles uma comida, uma bebida, um lugar de dormir, porque Deus cuida dos seus. Quando a pessoa estipula valor, ela esquece que Deus cuida dela. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu vou lá e se eles me deram uma oferta só de R$10, só de R$20, como é que eu faço? Eu tenho minhas contas. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Ele tem seus meios de trabalhar. Você não precisa deturpar a palavra de Deus. Deus continua sustentando os seus. Assim como ele não deixou faltar nada para os discípulos na época de Cristo, ele continua o mesmo, não vai deixar nada faltar para os escolhidos de hoje. Confie em Deus. O apóstolo diz, 1 Coríntios 9, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Quando Moisés escreve isso, que não se pode atar a boca do boi que trilha o grão, era Deus nos mostrando que Ele cuida dos seus. Você vai trabalhar como um boi trabalha, pisando os grãos, trilhando. E da mesma forma, no final do dia, o boi se alimenta, Deus vai cuidar dos seus. Isso está escrito na Bíblia, não porque Deus cuida dos bois, não, está escrito é por nossa causa, por causa principalmente dos obreiros, dos líderes que saem trabalhando. Pode pregar, meu irmão, pode louvar, minha irmã, pode adorar a Deus no seu ministério. Não se preocupe, Deus cuida de você. Podemos ver essa provisão no ministério de Elias. Veio então a palavra de Deus aí dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Elias estava fugindo de Acabe, estava em uma seca em Israel. Deus disse: você vai lá para a terra de Sidom, porque lá eu levantei uma viúva e ela vai te sustentar. Ele ficou ali muito tempo na casa daquela viúva, sendo sustentado por Deus através daquela mulher. Deus sempre envia a provisão na vida dos seus. A provisão no ministério de Paulo, diz no final do ministério dele, assim, em Atos 28, e ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Paulo estava indo preso para a Itália, houve um naufrágio, eles caíram numa ilha onde ninguém conhecia nada sobre aquela ilha. Quando ele chega ali, Deus foi com ele, abriu as portas, e o principal daquela ilha o recebeu por 3 dias. Ele ficou na casa daquele homem, porque é provisão de Deus. Paulo chegou ali, orou, o pai de Públio foi curado, mas ele não estipulou o valor: eu vou fazer isso se você me pagar. Não. Ele fez a obra de Deus. E quando ele fazia a obra de Deus, Deus abriu as portas e aquele homem hospedou Paulo ali por 3 dias. Digno ao trabalhador do seu salário. E o seu salário, meu irmão, vem de Deus. Ele vai prover na sua vida. O apóstolo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário.
Viver do Evangelho é entender que seremos honrados pela igreja. Que aqui o apóstolo diz que os que governam bem, eles têm que ser dignos de duplicada honra. E essa honra que o apóstolo Paulo não é apenas de palavras. Temos que honrar com palavras, com respeito, mas também financeiramente. Porque ele diz que não podemos ligar a boca do boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Então ele nos mostra, nós também como igreja, que nós temos que honrar os nossos líderes. O líder é chamado por Deus, ele ensina a palavra de Deus, ele não cobra por fazer isso, mas eu como igreja vou honrar o meu líder, vou honrá-lo também financeiramente, vou voluntariamente ofertar na sua vida e no seu ministério. Eu não vou pagar o meu líder para fazer a obra de Deus, mas eu vou abençoá-lo, vou honrá-lo. Por isso que a igreja tem que contribuir financeiramente, para que assim honrem os seus líderes levantados pelo Senhor. Atos 20, 34, finalizo assim, diz: sim, vós mesmos sabeis que o que era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. O que Paulo diz ali, que quando aos anciãos de Éfeso, ele diz assim: muitas vezes vocês não tinham condição de nos sustentar, a liderança que estava ali com vocês, eu trabalhava e sustentava a mim e aos que estavam comigo. Os outros líderes que estavam junto com Paulo, eles continuavam exclusivamente por causa da obra. Mas ele, Paulo, tinha uma profissão que era de tendas, voltava a trabalhar. Naquele momento, Paulo estava ofertando, honrando aqueles líderes que estavam com ele financeiramente, continuaram ali fazendo a obra do Senhor. Porque esse é um papel da igreja de Cristo. O líder recebe de graça e de graça ele dá. Só que ele é digno do seu alimento, e esse alimento vem de Deus através da igreja. Porque a igreja ela não recebe nenhuma oferta, nenhuma ajuda do governo federal, ela não recebe nenhum auxílio por parte de ONGs, não. A igreja ela se autossustenta através dos seus membros, que contribuem financeiramente. E assim nós vamos estar honrando os nossos líderes para a glória do nome do Senhor. Então finalizamos aqui essa quinta parte, mostrando que o líder, ele não é um profissional de altar. Liderança não é profissão, é uma chamada. De graça recebestes, de graça dai. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor e que Deus em Cristo nos abençoe.